E nesse vídeo do canal Lealdade em Padrão, vamos falar sobre a classificação palmeirense, a goleada por 4-0 sobre o poderoso Capivariano. Palmeiras vence, obrigação cumprida, uma ótima classificação, previsível, até a previsível goleada. Mas antes de tratar sobre tudo isso aí, falar do amplo domínio palmeirense ofensivo, os perigos que ainda sofreu defensivamente, falar das explicações de Abel Ferreira na sua entrevista, o porquê ele prefere um meio campo com mais toque de bola do que mais pegador e brigador, do qual eu mais aprecio, que eu mais gosto para dar um time mais enxuto, e falar também que o Palmeiras vem formando um elenco muito bom, tem peças em seu banco de reserva que pode vir mudar a natureza do jogo. Mas antes disso, já vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever, se caso não for inscrito no canal Lealdade em Padrão, compartilhar o conteúdo e também ativar as notificações do YouTube. E sim, agora sim falaremos do Palmeiras, da classificação palmeirense, da obrigação cumprida. Ótima e previsível goleada. Sim, começar falando do amplo domínio palmeirense, com os gols na etapa inicial de Vitor Roque aos 6 minutos e aos 36, deu aquela tranquilidade que o Palmeiras tanto precisava. Porque pegando de todas os confrontos de quarta de final, o Palmeiras é o que naturalmente teve o adversário mais fácil. O fraco eu não dizia, mas o mais de natureza mais acessível, podemos dizer. Acho que estava me faltando a palavra mais acessível. Porque um Bragantino pegar um São Paulo, um Novo Horizontino, um Santos, uma Portuguesa, o Corinthians, a diferença entre Palmeiras e Capivariano era latente, era gritante. Então o Palmeiras cumpriu sua obrigação. Era para ganhar, era para golear, era para dominar, mas de certo ponto não era para poder sofrer como o Palmeiras sofreu, ainda mais com o Capivariano. Então tem tudo isso também que eu gostaria de citar. O amplo domínio ofensivo do Palmeiras se deu com o quê? Com os gols de Vitor Roque na primeira etapa, aos 6 e aos 36, que o Palmeiras, conforme foi saindo os gols no início do primeiro tempo e no final da primeira etapa, o Palmeiras dominou as ações do jogo. Tanto que a partir quando fez o gol e após o segundo, a partir do minuto 36, o Palmeiras entregou a bola para o Capivariano. Tanto que nisso, as chances que o Capivariano teve foi mais para o Palmeiras entregar a bola. E foi aí que foi o perigo do Palmeiras. O Palmeiras se adiantar no placar, já abrindo 2-0 na primeira etapa e flertando com perigo. Aí vai ter aquele porém. O Palmeiras passou perigo com o Capivariano, porque era o Capivariano. E se fosse um Flamengo? Por mais que não esteja essa Brastemp toda, um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo, clássicos, jogos grandes. Por mais que o adversário seja bem ou não, mas jogos grandes. Quando eu cobro do Palmeiras atitudes, performances melhores, não é focando numa Portuguesa, num Capivariano, num Novo Horizontino. É focando num Palmeiras contra confrontos grandes. Não necessariamente adversários fortes, mas confrontos grandes, um clássico, um jogo que movimenta um campeonato. Então o Palmeiras que saiu na frente, com todos os méritos, o Palmeiras atacou muito bem, bonitos e importantes gols de Vitor Roque, gols de centroavante, que está dentro da grande área, que é o lugar onde o centroavante tem que estar, não muitas vezes ficar caindo para lá e para cá, buscando bola, que nem para ele vir buscar, para isso que existe um meio campo. Mas esse foi o domínio do Palmeiras. As ressalvas foi o Palmeiras, o ato do fazer gols e entregar a bola demais para o adversário. Sim, era um Capivariano que nada fez de efetivo contra o Palmeiras. Mas e se não fosse um Capivariano? Então, espero e quero e desejo que o Palmeiras mude a sua atitude. Porque um Capivariano pode dar chance do Palmeiras dominar. Sabe como uma equipe mais forte, mais encorpada, mais enxuta, mais cascuda, vai dar também? Então esse é o meu elucidar o amplo domínio palmeirense ofensivo, mas que peca, mesmo levando gol ou não, mas peca no âmbito defensivo. Eu tinha citado sobre que o Abel, após o jogo, acabou explicando por que o Palmeiras tem essas oscilações de bom aspecto ofensivo, mas falha defensivamente, tornando partidas que é para ser fáceis se tornar difíceis. Ao ser perguntado por que ele não deixa
O meio-campo mais preenchido, que quem assiste o jogo do Palmeiras percebe que o Palmeiras tem um meio-campo bastante esvaziado, não tem aquela pegada. Não, o Palmeiras ganha muito, ganha as partidas, muita ligação direta, é pouco toque de bola. A não ser que quando o meio-campo palmeirense que está esvaziado esteja inspirado. Se ele não está, o Palmeiras fica entregue. Então, Abel Ferreira, ao ser indagado sobre isso, ele falou que por ele não ter jogadores formados da forma que ele quer, né, o tipo de jogo, então ele opta por um Palmeiras mais, não vou dizer ofensivo, mas tocador de bola, mais contemporizador, tipo que fica aquele toque de lado, sem ser agressivo. Toca, inverte bola, ligação direta, mas sem ser aquele meio campista pitbull, aquele que morde. Ah lá, Felipe Melo, que sempre gostava de impor fisicamente. O Palmeiras parece um meio campo que não quer o contato físico, ele quer o contato técnico, só o toque de bola. E quando Abel Ferreira ele opta por um meio campo com Marlon Freitas, com Andréas Pereira, o Alan e o Maurício, jogadores que vão rodar bastante, nenhum deles guardando posições, isso é bom, isso é importante salientar. Então, você não vê um Andréas Pereira e o Marlon Freitas plantado, fixo na postura defensiva, porque eles mesmos não sabem marcar. Então eles rodam bastante. O Maurício, quando perde a bola, volta para marcar. O Alan, a mesma coisa. Tanto que o Alan e o Maurício voltando para poder marcar, se eles estão marcando, é porque alguém não está marcando. Por quê? Porque não tem esse marcador. Porque você esperar de um Andréas Pereira, um Marlon Freitas serem marcadores, eles não vão ser. E ressaltando, continuando já, finalizando a fala do Abel, ele fala que ele prefere Marlon Freitas e Andréas titular porque ele não vê em Emiliano Martinez, Larson e Luiz Pacheco como opções para fazer um meio campo mais encorpado. Então ele prefere ser mais técnico e abdicar do poder de marcação. Ninguém vai reclamar enquanto o Palmeiras estiver vencendo. Mas eu faço um ponto divergente, não criticando, mas só um contraponto, melhor dizendo, com o Abel Ferreira, porque se você tratar todos os adversários como fosse uma Portuguesa, um Novo Horizontino ou um Capivariano, nem todos serão assim. O Capivariano permitiu o Palmeiras ter a sua capacidade de golear. Mas nem todo time será assim. Então ele querer jogadores somente técnicos e não marcadores, quando o Capivariano deu certo. Então por isso que eu acho, Marlon Freitas e Andrés tem que ser titular, sim, mas tem jogo que não. Tem jogo que a gente precisa do Emiliano Martinez. O que tem a Emiliano Martinez um pouco mais recuado, né, sendo cabeça de área, e você abrindo mais, dando mais liberdade para o Marlon Freitas e para o Andrés titular. Porque não tendo um cabeça de área, você perde a capacidade ofensiva do Marlon Freitas e do Andrés Pereira. Então esse é o questionamento. Contra o Capivariano vai dar certo, como deu, 4-0, tranquilo. Mas em outros jogos não. Então isso aí, Marlon Freitas e Andrés titular tem que ser uma opção do Abel. Não, tipo, a única e a melhor e sem mais nenhuma opção do Abel Ferreira. É nisso que eu critico o Abel. É que, tipo, algo que tá ganhando, ele vai até o inferno com isso. Ele não vê opções. E nem sempre a opção escolhida é aquela que você vai levar pro resto da vida. Uma coisa que eu também quero citar também, já falar desse Palmeiras classificado, o Palmeiras vem formando um elenco legal, como eu já tinha citado. O Palmeiras que muitas vezes caía de nível durante os jogos, porque começava com o seu time titular, aquele time titular que todo mundo sabe. Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Piquerez na esquerda, miolo de zaga, Murilo e Gustavo Gomes, no meio, Marlon Freitas e Andréas Pereira, mais à frente, o Alan, pela ponta direita, pela ponta esquerda, na meiuca esquerda, melhor dizendo, o Maurício, e à frente, Flaco Lopes e o nosso centroavante, Vitor Roque. Esse é o ponto. O Palmeiras tem uma boa equipe titular, mas o Palmeiras não estava tendo opções. Mas agora, com jogadores voltando de contusão, jogadores sendo contratados, o Palmeiras
olha para o banco e vê que tem um elenco. Eu vou citar alguns nomes. Felipe Anderson, querendo ou não, é um jogador técnico e melhor do que muitos jogadores de outras equipes. Ele tem a técnica disso. O passe que ele deu na jogada do gol do Ramon Sousa, o tapa, meio de 3 dedos com nojo. E o Ramon Sousa deu um toquinho, deu um drible da vaca e tomou a frente do goleiro do Capivariano, fez o 4º gol. O Ramon Sousa, que fez o gol, também uma boa opção que vem do banco. Evangelista, Lucas Evangelista, uma boa opção de volante, que pode fazer aquela cabeça de área, se não tiver um Emiliano Martins, que para mim é uma opção, mas para mim eu não sinto firmeza, eu não sinto segurança. Eu sou muito mais colocar um Marlon Freitas marcando, um Marlon Freitas, ou no caso, um Lucas Evangelista improvisando, marcando, do que você ficar tentando colocar o Martins, que não dá certo, ou você recuando o Andrés, em vez de deixar ele ofender o adversário e você ficar marcando. E o Andrés marcando, todo mundo conhece que não é bom. André, você perde um jogador ofensivo muito bom. E a melhor das todas as opções foi a que estreou, o John Arias, ex-Fluminense, estava no Wolverhampton da Inglaterra, veio pro Palmeiras, fez a jogada que culminou no pênalti do 3º gol do Palmeiras, do gol do Andrés Pereira, que originou o pênalti. Até queria que o Arias tivesse batido, mas caiu pela direita, caiu pela esquerda. Então, ele em campo, eu gosto do perfil de um Alan, de um Arias, porque é jogador que foge do comum. É tipo de jogador que não quer ser somente fazer o simples, toca de ladinho. Não, é o jogador que é o que faz o imprevisível, faz até o impossível, dribla, vira para lá, vira para cá. E esse é o tipo de jogador que o Palmeiras precisa, que rompa linhas, que fure marcações. Que o Palmeiras contra o São Paulo vai estar fechado. O Palmeiras contra um Corinthians vai estar fechado. Então, é isso que eu quero num Palmeiras. Um Palmeiras que seja imprevisível, que fuja das mesmices, das ligações diretas, somente da bola levantada na área. E você tendo o Felipe Anderson, um Arias, um Ramon Sousa num banco de reserva, é uma opção a mais que o Palmeiras tem para poder ser um time diferente. Agora indo para as considerações finais, estamos agora não o lado analista, mas o lado torcedor. Gostei muito da performance do Palmeiras, que eu já tinha citado no começo do vídeo, mas com ressalvas. A parte ofensiva do Palmeiras me empolga bastante. O Palmeiras é um time que morde e vai em cima, tanto que fez gol com o Vitor Roque logo aos 6 minutos. O Palmeiras fica mordendo, o Palmeiras ofende muito. Quando o Palmeiras propõe o jogo, o Palmeiras é uma equipe extremamente perigosa. Como o Palmeiras é uma equipe inofensiva, quando se permite os outros atacarem o Palmeiras. Então, toda vez que o Capivariano tentou ser ofensivo, o Palmeiras se acuou e levou-se, se permitiu sofrer perigo contra uma equipe tão frágil do interior de São Paulo. Então, o Palmeiras classificado, o Palmeiras fica no aguardo. Tanto pode ser um Corinthians, como pode ser um Santos, o seu adversário, então, ou Portuguesa, quem há de passar, né? Mas eu acredito muito no poder da equipe do Palmeiras para a temporada. Está se formando um bom time. Eu citei as opções de banco, que agora o Palmeiras tem opções de banco, mas nenhuma boa opção defensiva. O Palmeiras, eu saliento, precisa de um camisa 5 legítimo, pegador, que vai ter adversários que o Palmeiras vai ter que ser mais brigador, mais destruidor de jogo do adversário. Se o Palmeiras achar que todo adversário é capivariano, o Palmeiras não vai até a esquina. Então eu estou contente, estou feliz com a classificação do Palmeiras, com a goleada, mas sabedor que se é para poder criticar, vamos criticar também nas vitórias. Não usar como muleta a raiva que a gente tem. Eu odeio Abel, eu odeio Leila, eu odeio todo mundo nas derrotas. Porque é muito fácil criar esse arma, pegar pedras e tacar nos outros em momentos difíceis. É fácil. Mas da mesma forma que é muito fácil, no momento oportuno, no momento feliz, você fazer afago, você fazer carinho.
Então, o Palmeiras precisa de apoio nos momentos difíceis, mas apoiar não é baixar a cabeça, apoiar não é, cobrar no momento devido, com argumentos, não pelo ódio gratuito. Por isso que eu falo para você, palmeirense, cobre, xingue, esbraveja, grite, comemore, dê risada, chore, mas com argumentos. Não seja vazio, porque nós somos palmeirenses e jamais somos e nem seremos torcedores vazios.